Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 064 de Matemática e Estatística preparatória para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula envolve medidas de tendência central, tais como média, moda e mediana, importantes temas da estatística. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de trazer duas importantes notícias para vocês aqui no canal. A primeira delas é que foram prorrogadas as inscrições para o concurso da Transpetro 2023. As inscrições irão até o dia 6 do 11 de 2023, às 16 horas do dia 6 de novembro. Portanto, avise seus amigos, pessoas que vocês conhecem, para não perder essa oportunidade. São 207 vagas, no mínimo, e mais de 1.400 vagas para o cadastro reserva. Então não deixe de fazer o concurso, estude aqui no canal e vamos à segunda importante notícia. Está pronto o e-book de matemática de um jeito fácil, com todo o edital da Transpetro neste e-book. Foi um trabalho maravilhoso, é um e-book bastante interessante para vocês. E eu gostaria que vocês aqui do canal dessem uma força para o canal adquirindo este e-book. O e-book, particularmente, ele tem todo o edital de 1 a 10, que vai desde conjuntos numéricos até o item 10 de abordando geometria espacial. Temas que eu mostro que são importantes com este sinal para você entender que aquela abordagem é muito importante para que você saiba, guarde no cérebro e resposta no final do livro também. Tem também, ao longo do livro, a mostra dos níveis de dificuldade de cada exercício. Então, exercícios envolvendo também provas anteriores da Petrobras e da Transpetro. Bons estudos para todos vocês do canal e vamos em frente. O tema, particularmente média, mediana e moda, abrangem exercícios tanto da matemática quanto da estatística através de tabelas, mas o que vem a ser média é a razão entre a soma dos elementos e a quantidade de elementos. Então, por exemplo, se você pega 3 pessoas e pede a idade de cada um, 18, 20 e 25. Você tem 3 pessoas. Então, se você somar 18 mais 20 mais 25 e dividir por 3, você está calculando a média aritmética. Mas se cada pessoa tem, por exemplo, um adicional de serviço, e se você for calcular o salário dela, você tem que ter esse peso, né? Uns ganham 25% ou 30% porque fazem adicional de turno, outros não fazem, como na Transpetro, por exemplo, existem profissionais como o inspetor de equipamento ou o técnico de instrumentação, o pessoal da mecânica, da eletricidade, que trabalham das 8 às 16 apenas. Eles não trabalham de madrugada, nem sábado e domingo em casa. Então, eles não ganham, por exemplo, o adicional de turno. Mas o operador, ele já ganha esse adicional. Então, quando vai se calcular, você tem o mesmo salário base, mas você vai multiplicar por esses adicionais e somando adicional de turno, insalubridade, periculosidade e vai por aí afora, isso vai dar um salário, uma média diferente. Esse tipo de média em que envolve os pesos é a chamada de média ponderada. Ela também aparece nas escolas, nas faculdades, quando você tem a P1 tem peso 2, a P2 tem peso 3, aquelas coisas, você tem que pegar a tua nota e multiplicar pelo peso. A mediana é o termo central, você coloca os números em ordem crescente e vê quem é o cara que está no meio. O número que tiver no meio, ele é chamado de mediana. Só que tem um detalhe, às vezes pode ter 2 no meio, né? Se você tiver um número par de elementos. Se você tiver 4 elementos, você tem 2 no meio. Se você tem 2 no meio, você soma esses 2 e divide por 2, você acha deste jeito a mediana. Então é muito simples. A gente vai trabalhar aqui com esses exercícios que são possíveis de cair no concurso da Transpetro, ok? E a moda é o número que mais aparece. Se o 16 aparece 5 vezes e o 14 aparece 4 vezes, aquele número que aparece mais vezes, ele é chamado de moda. Média aritmética ou média ponderada também é chamado de x-barra, com um x com uma barra em cima. A mediana nós vamos chamar aqui de MD, com essa abreviatura, e a moda de MO. Então, pessoal, continuando, vamos trabalhar o conceito de média aritmética. Conforme eu falei, você soma os dados e divide pela quantidade de dados. Você tem aí 4 informações, né? 4 números, 2, 4, 6, 10. Você soma esses números e divide pela quantidade de números, que é 4. Você achou a média aritmética. Então, média aritmética é a soma dos elementos xi. Essa coluna de exportação é o XI. XI pode ser idade, dinheiro, salário, pode ser qualquer coisa. É aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está pesquisando. E a quantidade de classes, aí você tem 4 classes. N é igual a 4. 1, 2, 3, 4 números. Então, você soma o XI, dá 22, divide por N, o N é 4, a quantidade de números,
Então, a média aritmética é 22 dividido por 4. Eu queria te chamar a atenção, quando você tiver uma conta desse tipo, 22 dividido por 4, ou uma conta assim, que você tem um número par em cima e um número par embaixo, procura já dividir por 2. Então, na verdade, 22 dividido por 4 é 11 dividido por 2. Aí você pode pensar em dinheiro. R$11 dividido por 2 pessoas dá 5,50 para cada um. É apenas uma sugestão, ok? Bom, pessoal, vamos agora então ao importante tema da média ponderada. Como nós vimos, a exportação representa os XIs. Cada XI, X1, X2, X3, X4, tem 4 classes, 4 linhas de trabalho. Os pesos são 1, 2, 4 e 5. São chamados de FI. Se eu somar esses pesos, eu chamo de soma dos FIs. Mas como você pode ver, a média ponderada, ela envolve a soma, que é esse sinal sigma, essa letra grega, de XI vezes FI. E eu não tenho isso aí. Eu tenho que fazer essa coluna da multiplicação do XI por cada FI. E aí o que vai dar? Tenho que construir uma nova coluna, que eu chamo de XI vezes FI. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. É construída assim. 6 vezes 4, 24. 10 vezes 5, 50. Pronto, construir a coluna do XI vezes FI. Mas a média ponderada, ela envolve o somatório. Então, agora eu posso somar o XI vezes FI. E posso somar os pesos também, que é a soma dos FIs. Então, eu somo essas duas últimas colunas. Soma dos FIs está dando 12, que é 5 mais 4 mais 2 mais 1. E a soma do XI vezes FI é a soma da coluna de dados. Então, uma coisa é XI vezes FI. E a outra coisa é a soma da coluna de dados. Tá certo? Então vamos lá, agora a gente já está em condições de calcular a média ponderada. Então ele vai dar o que é XI e o que é FI. Tá certo? É como se fosse nota vezes peso, mais nota vezes peso, mais nota vezes peso, dividido pela soma dos pesos da média ponderada de duas notas. Como aí é exportação, eu preciso destes cálculos. Eu já tenho a soma das duas colunas, 84 e 12. Somando o XI vezes FI e dividindo pela soma dos FIs, é 84 sobre 12. E aí entra aquela coisa que eu falei, 84 e 12. Você pode pegar a metade do 84, que dá 42, e a metade do 12, que dá 6. 42 dividido por 6 dá 7. 6 vezes 7, 42. Então é muito mais fácil fazer 42 dividido por 6. Então você pode pegar a metade de cada um. É apenas uma sugestão, ok? A média aritmética nós vimos no slide anterior, que é a soma dos xis, que está dando 22. 10, 6, 4, 2 dá 22, dividido por n, onde n é 4, a quantidade de linhas de trabalho, a quantidade de números que eu somei. Agora nós vamos fazer um exercício bastante interessante, em que a gente vai supor que a gente não conhece que aquele x é 4. Nós vimos no slide anterior que o x aí é 4, 4 vezes 6, 24. Nós vamos tentar descobrir que esse x é 4, beleza? Considere a tabela a seguir, nela o peso da classe 3, que a gente não sabe, não é conhecido. No entanto, sabe-se que a diferença entre a média ponderada e a média aritmética, que a gente já calculou no slide anterior, é 1,5. Então, x barra P menos x barra A está dando 1,5. E a gente sabe como é que calcular tanto a média aritmética quanto a média ponderada. Dessa forma, podemos afirmar que o valor de x é... Bom, a gente vai começar fazendo o quê? Inicialmente, vamos somar as colunas e achar a média ponderada. A média aritmética nós conseguimos achar tranquilamente aí. É 10... mais 6, mais 4, mais 2. 2, 4, 6, 10, somados dá 22. A gente já viu, dá 5,5. Então, a gente já sabe que o valor da média aritmética já é calculado, já dá para calcular, tá? Agora, a gente vai tentar achar nesse exercício, de quanto ele está chegando agora, achar o valor de x, beleza? Para isso, eu somo os FIs, né? Que é quanto que dá? 1, 2 e 5, dá dando 8, mais x, 8 mais x. Eu não sei que esse x é 4. Então, é 8 mais x, tá certo? Então, é a soma dos FIs. Agora, a soma de xi vezes FI. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 6 vezes x, 6x. 10 vezes 5, 50. Tá certinho. Agora, se eu somar isso, eu vou ter o quê? 60 mais x, que é a soma dos números, mais o 6x. Né? 8 e 2, 10. Mais 50, 60. Mais x, mais 6x, 60 mais 6x. Então, agora eu posso calcular a média ponderada, que é dividir 60 mais 6x, que é a soma dos xi vezes FI, dividido pela soma dos pesos, que é 8 mais x. E aí eu subtraio dos 5,50, né, da média aritmética, porque ele fala que essa diferença é 1,50. Então agora eu sei que a média ponderada é isso, né, a soma do xi vezes FI dividido pela soma dos FIs. Procure gravar esta fórmula, certo? E da média aritmética também. Então é a soma do xi vezes FI, né, xi vezes FI, xi vezes FI, soma tudo, dividido pela soma dos pesos.
Muito bem, a soma dos pesos é 8 mais x. Então, esta é a média ponderada menos a média aritmética, que é 5,5. Ele fala que dá 1,5. A partir daí, gente, é álgebra. É um outro exercício. Nós vamos começar agora a calcular o valor de x nesta expressão. Você não pode dizer, pô, professor, que expressão difícil, porque não é. Você passa o 5,5 para lá, né? 5,5 mais 1,5 dá 7, e depois multiplica em cruz, que é o que a gente vai fazer no próximo slide. Aguarde um instantinho só. Pronto, chegamos. Aqui é a conta que a gente tem que fazer. O que eu tenho que passar? O 5,5 para o lado direito. Olha só que fácil. Agora, eu vou ficar com o quê do lado esquerdo? 60 mais 6x dividido por 8 mais x. E 5,5 mais 1,5, se você fizer a conta, né? 5 mais 1, 6. Meio mais meio dá 1. 6 mais 1, 7. E agora a multiplicação em cruz produz esse resultado. 7 vezes 8, 56. E 7 vezes x. Não é para multiplicar só o 7 pelo 8, tá? É para multiplicar o 7 pelo 8 e também pelo x e somar. E o outro termo, o numerador, fica sem fazer nada. Fica multiplicado por 1, né? Que é o 7 sobre 1. Então, passa o x para um lado esquerdo e os números para o lado direito. E aí você tem esta equação. 7x menos 6x é 60 menos 56. Viu como é fácil matemática? 7x menos 6x é o próprio x, né? Eu tenho 7, perco 6, eu fico com 1x. É igual a 4. A resposta desse exercício, como a gente já sabia, ela tem que ser 4. O x tem que ser 4. Então, vou refrisar para você. Procure guardar estas expressões, que é da média aritmética e da média ponderada. Pessoal, a moda. Moda é o número que mais aparece. Se está todo mundo vestindo azul, eu falo, nossa, a moda é o azul. Então, moda, a gente vai representar por MO. Cada livro pode chamar de uma letra, tá? Pode chamar de W, T. Eu sei lá o que a Transpetro vai chamar moda. Mas eu chamo MO para você saber que moda é o que a gente está tratando. A moda aí é o azul, caso seja de cores. Agora aqui nós vamos fazer um exercício para calcular a moda. Nós temos 2 times, cada time com 11 jogadores, e tem as idades desses times aí, time A e time B, certo? Não vou falar nome de time aqui, tá? Não vou falar que senão vai dar confusão aí, vai dar briga. Então, time A e time B. Quem é a moda? A moda é o número que mais aparece. Vamos ver o time A. O time A tem 2 pessoas com 15 anos e 5 pessoas com 16 anos. O que mais? Tem 2 pessoas com 17 anos de idade e uma pessoa com 18. Quem é a moda? Olha que coisa fácil. A moda para o time A é o 16. Por quê? Aparece 5 vezes, né? É o que mais aparece. Se ele é o que mais aparece, ele é a moda. Então a moda é o 16. Viu que fácil? Agora, pode não ter moda, que é o caso do time B. Não tem moda. Ele é amodal. Por quê? Todos os x's têm n igual a 1. Não tem ninguém que se destaque. Então, se um usa azul, uma pessoa usa amarelo, o outro vermelho, o outro verde, o outro preto, o outro branco, enfim, não tem alguém que se destaque, então eu não posso dizer que é a moda. Então, moda tem que ter um número que se destaque mais que os outros, ok? Como no caso no time B, cada um tem uma idade, então a gente diz que é amodal, ou então que não existe moda. Eu vou deixar esse exercício proposto para vocês. Deixe nos comentários, caso você não consiga, que eu possa fazer um vídeo fazendo esse exercício, beleza? Agora nós vamos tratar do último tema desta aula, que é a mediana. A mediana é o termo central. Você põe 4 números em ordem crescente, aquele que tiver no meio é a mediana. Então nós temos aqui 5 números. Este é o cálculo da mediana mais fácil que tem, porque você tem um número ímpar, 5 números. Então sempre você vai ter um cara lá no meio. Colocou em ordem crescente? Coloca em roll, né? Ah, ele não estava em ordem crescente, né? Estava 21, 20, estava embaralhado. Você tem que colocar em ordem crescente, não pode esquecer. Tá? Agora eu já coloquei. O XI está em roll. Roll é ordem crescente. Em ordem. E aí o que acontece? Quem é o cara do meio? Nós temos 5 classes, certo? O cara do meio é o 28. Ele é a mediana que eu chamo de MD. Então, MD e a mediana é 28. Mas tem um casinho um pouquinho mais complicado, mas também é fácil, que é caso você tenha um número par de classes, não 5, por exemplo, 4 classes. Como é que fica a situação? Se n, isto vale se n é ímpar, mas se n é par, aqui é um cálculo para posição, nós não precisamos trabalhar com isso, porque ela não vai te dar uma tabela de 1000 elementos, né?
vai ficar fácil de você determinar qual é a posição. Nós temos que a mediana para um número par de classes, tá? Quem são os nossos xis? 25 e 19 não estão embaralhados, né? Então tem que colocar em rol. Vou colocar o x em rol? Vou. Coloquei 17, 19, 25, 26. Está em ordem crescente. Agora sim dá para eu achar quem é a mediana. Quem é a mediana? Eu tenho dois caras no meio, o 19 e o 25. Não é isso? Olha ele aí. Então o que eu tenho que fazer com eles? O que você faria numa hora dessa? Faria 25 menos 19? Não faça isso, né? Você tem que calcular a média aritmética desses dois números. Soma os dois números e divide pela quantidade de números que você somou. Você vai ter que dividir por 2, porque você vai estar somando dois números. 19 mais 25, você sabe fazer, dividido por 2. Quanto vai dar? 44 dividido por 2. Portanto, a mediana é 22. Bom, pessoal, eu vou deixar esse exercício proposto para vocês. Ele envolve o cálculo de mediana, tá certo? Você vai pegar os xis e vai colocar em ordem crescente. Né? Eles já estão em ordem crescente. Achar quem é o termo central. Média aritmética, soma os números, divide pela quantidade de números. Média ponderada faz xi vezes fi, mais xi vezes fi, e divide pela soma dos fi's. Isso é média ponderada. E a moda é o número que mais aparece para os xis. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem um resumo desta aula, anotar os pontos que vocês julgarem importantes, deixar suas dúvidas nos comentários, bem como o pedido de exercícios. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.